Olá, estamos aqui no nosso curso de aperfeiçoamento em engenharia pública e hoje nós vamos ver com vocês o tema de direito fundiário e imobiliário. O tema de direito fundiário e imobiliário, ele é de suma importância para a sua formação, tendo em vista que conhecimentos básicos da área do direito são essenciais para a realização de um bom trabalho de engenharia no que se refere aos imóveis. Se o engenheiro não tiver nenhum conhecimento jurídico de conceitos básicos, nenhum entendimento a respeito de temas fundamentais do direito, certamente ele terá dificuldades na execução e na compreensão do que precisa ser feito na atuação em relação aos imóveis e em relação à regularização fundiária. Hoje com vocês o nosso objetivo é tratar de vários pontos e de conceitos básicos e fundamentais para a compreensão do direito fundiário e imobiliário e consequentemente fazer com que o direito não seja mais um desafio a ser enfrentado nas disciplinas típicas da regularização na área de engenharia. Muito bem, o nosso curso de Direito Fundiário e Imobiliário, ele envolve uma série de definições e conceitos básicos que são indispensáveis, que são de indispensável compreensão, porque nós vivemos numa situação, numa sociedade que é baseada na propriedade. Tudo à nossa volta possui um dono. Tudo que está na nossa realidade possui um titular. E isso não é diferente em relação aos imóveis. Os imóveis todos ou têm propriedade ou têm a posse de alguém. Dificilmente se encontra na sociedade contemporânea um imóvel que não esteja na posse de alguém ou que não seja da propriedade de alguém. Nós vamos também com vocês fazer a diferenciação da posse e da propriedade de uma série de outros conceitos básicos que precisamos compreender. Muito bem, meus amigos, dentro do direito fundiário e imobiliário, uma coisa importante de se compreender é o conceito de matrícula. Não sei se vocês sabem, se têm conhecimento, mas os imóveis, quando estão regularizados de um ponto de vista documental, eles possuem um registro no cartório de registro de imóveis. E o que demonstra a existência deste registro no cartório de registro é a matrícula. Na verdade, a matrícula está para o imóvel assim como uma certidão de nascimento está para uma pessoa física. Sem a matrícula, o imóvel não está devidamente regularizado e não existe uma segurança de quem é o real dono daquele imóvel. Do mesmo jeito que uma pessoa física, precisa ter a sua certidão de nascimento para que ela, a partir da certidão de nascimento, ela possa exercer os seus direitos na ordem civil. Muito bem, meus amigos, o conceito de matrícula envolve uma ficha, um documento que possui respaldo no cartório de registro de imóveis. Nós vamos mostrar para vocês aí agora uma imagem de uma matrícula para que vocês possam visualizar essa figura. Uma outra forma de se registrar os imóveis que acontecia antes da década de 70 era a transcrição. A transcrição, eventualmente, você pode se deparar com ela se você estiver lidando com imóveis que não ocorreu, em relação aos quais não ocorreu mudanças há muitas décadas. Imóveis muito antigos ainda podem ter uma transcrição. A diferença fundamental da transcrição para a matrícula é que a transcrição ela está vinculada a quem é o dono e não propriamente ao imóvel. A matrícula do imóvel ela existe independente de quem é o dono do imóvel. O foco da matrícula é o imóvel. A transcrição, que era utilizada na sistemática anterior, o foco dela era quem era o dono. Justamente por isso, para cada vez que se alterava o dono de um imóvel, se fazia uma nova transcrição. É como se o imóvel tivesse uma certidão de nascimento cada vez que ele mudasse de dono. É como se o dono fosse mais importante que o próprio imóvel. Hoje nós não adotamos mais esse sistema. No sistema de matrícula, o ponto central é o imóvel, com todas as suas características. A questão da propriedade é secundária na matrícula. Ela sempre aparece, em toda matrícula do imóvel tem a indicação de quem é o dono do imóvel, mas ela é secundária. A principal informação contida na matrícula é a propriedade.
Uma outra coisa que existe nas matrículas, meus amigos, é a questão envolvendo os registros e as averbações. E é importante que a gente faça essa diferenciação com vocês. A questão do registro e da averbação está definido na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. E são feitos nas matrículas dos imóveis registros de hipoteca, de contratos de compra e venda, de contratos de locação, de incorporações, de loteamento, de arrematações, de permutas, de doações, ao passo que outros aspectos, como, por exemplo, uma alteração da construção, uma mudança nos dados do proprietário, uma questão envolvendo um desmembramento, uma reserva legal, ou mesmo cláusulas de inalienabilidade e empenhorabilidade, elas são simplesmente averbadas. É importante para o engenheiro saber essas diferenças, porque a documentação necessária para registro costuma não ser a mesma necessária para averbação. E a averbação, numa matrícula, em regra, é um ato mais simples do que o registro. Uma outra coisa importante, meus amigos, para fins de direito imobiliário, para além da questão da matrícula e do registro de imóveis, do cartório de registro de imóveis, é a questão da escritura pública. A escritura pública não é feita no cartório de registro de imóveis, ela é feita no cartório tabelionato de notas. E a escritura pública permite promover a transmissão da propriedade desse imóvel. É muito importante ter e conhecer a diferença, então, de uma escritura pública lavrada no tabelionato de notas e o registro do imóvel que é feito no cartório de registro de imóveis. No nosso sistema, em decorrência do artigo 108 do Código Civil, em regra, para qualquer imóvel com valor superior a 30 salários mínimos, a transmissão, sua venda, é feita por meio de escritura pública. Eu faço uma escritura pública e depois eu levo essa escritura pública a registro. Então temos duas etapas. Uma etapa no cartório tabelionato de notas e outra etapa no cartório de registro de imóveis. Ambas as etapas são fundamentais para a transferência regular de um imóvel. Muitos de vocês já devem ter visto, quando visitaram um cartório de registro, uma plaquinha que muitos tabeliões gostam de colocar nos cartórios, dizendo que quem registra não é dono. E, de fato, no nosso sistema jurídico, dentro do Código Civil brasileiro, aquele que não tem no registro de imóveis a matrícula do seu imóvel, não tem a propriedade. Se ele não tem a propriedade, no máximo que ele vai ter é a posse do imóvel. Ele está na posse do imóvel, mas ele não tem a propriedade. O grande problema de não se ter a propriedade devidamente regularizada é que ele vai ter dificuldade em obtenção de crédito, ele vai ter dificuldade em venda desse imóvel para terceiros por conta das dúvidas que surgem a respeito da titularidade do imóvel, ele vai ter dificuldades em órgãos públicos do ponto de vista de regularizar a questão cadastral junto ao município, ele pode vir a ter dificuldades até mesmo em concessionárias de serviço público, no momento de se colocar uma rede elétrica, no momento de se solicitar uma rede de água e esgoto. Então, o adequado é que todos os imóveis possuam o seu registro. E a transmissão da propriedade se dá por meio da escritura pública no tabelionato de notas. Nós vamos mostrar para vocês aí também um exemplo, uma imagem de escritura pública. Muito bem, meus amigos. Uma outra coisa importante diz respeito à regularidade do imóvel e às principais causas de irregularidade dos imóveis, tá? Como nós dissemos, no nosso sistema, um imóvel regular é um imóvel que possua matrícula, que possua inscrição no registro de imóveis e esta matrícula, essa inscrição tem que também corresponder à realidade do imóvel, porque também não basta que o imóvel possua matrícula e que a matrícula não reflita a realidade do imóvel. Eu posso ter, por exemplo, uma casa pronta, acabada, e quando eu busco o cartório de registro de imóveis, eu encontro apenas o lote. Como eu posso ter também uma casa pronta e acabada que possui 200, 300, 400 metros quadrados e que quando eu busco o registro de imóveis, eu encontro apenas a averbação de uma pequena parte. Encontro lá uma pequena casa de 100 metros quadrados. Isso tudo são irregularidades de imóveis. Quais são as principais irregularidades imobiliárias que nós temos? A primeira delas é a ausência de matrícula, ou seja, imóveis que não estão devidamente registrados no cartório. Essas patologias de falta de matrícula podem acontecer por vários motivos.
ou porque o imóvel foi objeto de um desmembramento irregular, ou porque o imóvel foi objeto de um loteamento irregular, ou porque o imóvel foi objeto de uma transmissão feita por contrato particular sem nenhum tipo de formalização. Isso tudo vai gerando problemas. Então, a ausência de matrícula é uma primeira patologia de irregularidade do imóvel, mas não só. Às vezes existe também uma falta de correspondência de titularidade. Quem detém de fato o imóvel, quem está na posse do imóvel, não é a pessoa que tem o imóvel registrado. E por fim, nós ainda temos patologias de irregularidade dos imóveis de caráter menor, como por exemplo, metragem diferente, perímetro do lote, poligonal, confrontação e por aí vai. Nós temos uma série de medidas a serem adotadas quando esses tipos de situações acontecem. Nós temos ações de demarcação, quando existem brigas de divisas. Nós temos ações ou mesmo procedimentos administrativos de retificação de matrícula para poder adequar a realidade da metragem perimetral com o que consta do registro. E nós temos vários mecanismos de regularização administrativa que ocorrem também com a apresentação de documentos junto à municipalidade, posteriormente a necessidade de se levar esses documentos junto ao cartório. Eventualmente, se nós estamos falando de construção civil, como existe a obrigatoriedade de recolhimento de INSS, nós precisamos obter uma certidão negativa de débitos previdenciários para promover a averbação desses imóveis. Então são várias coisas, meus amigos, que podem levar a essas irregularidades imobiliárias e a busca jurídica, tanto na esfera administrativa quanto eventualmente na esfera judicial, para buscar corrigir essas patologias. O mesmo acontece, meus amigos, com os loteamentos. Nós podemos ter loteamentos irregulares. Nós temos loteamentos irregulares e temos até mesmo loteamentos que se chamam clandestinos. O loteamento irregular é aquele que foi aprovado, mas não corresponde à realidade a essa aprovação, ou então é aquele que chegou a ser apresentado para o município a documentação, não chegou a ser aprovado, mas a execução já iniciou. E nós temos uma patologia mais grave que é classificada como loteamento clandestino, que são aqueles loteamentos que se iniciam sem que sequer os responsáveis protocolem um pedido junto à municipalidade. No nosso sistema, a regularização e a definição do espaço urbano é definido pelo município, de maneira que qualquer coisa no espaço urbano precisa ser licenciado junto ao município. Portanto, você, engenheiro que está à frente de um empreendimento envolvendo um loteamento, vai ter que certamente procurar o município para buscar a tramitação cabível a respeito da regularização desse loteamento. O mesmo acontece com a maioria dos imóveis, que precisam passar por regularização junto ao município. Quando nós falamos de imóveis rurais, meus amigos, aí quem cuida desses imóveis já é a União Federal. Então, dos 3 entes federados que nós temos, União, Estados e Municípios, a União fica com os imóveis rurais e o município fica com os imóveis urbanos. Curiosamente, o Estado não apita em matéria imobiliária. O Estado não faz regularização de imóveis urbanos e o Estado não faz regularização de imóveis rurais. Tá? Muito bem, meus amigos. Nós temos várias patologias, como venda por quem não é dono, nós temos aí problemas dos chamados puxadinhos, das pessoas irem fazendo reformas, ampliações nas residências sem a devida regularização. Isso tudo causa patologias jurídicas que, quando a pessoa precisa transmitir esse imóvel, obter um financiamento, ou mesmo em caso de inventários, falecimentos, eles costumam se deparar com dificuldades. É importante dizer, meus amigos, que o direito imobiliário, o direito fundiário, ele não é simples nem mesmo para quem é da área jurídica. Porque o direito imobiliário ele possui a interface com várias partes do direito. Quando a gente pensa em direito imobiliário, a gente tem que lembrar do direito civil, nós temos que lembrar do direito registral e notarial, nós temos que lembrar do direito urbanístico, nós temos que lembrar do direito administrativo, nós temos que falar hoje em dia, principalmente na zona rural e em algumas partes também do perímetro urbano, do aspecto ambiental, portanto do direito ambiental. E todas essas questões elas têm desdobramentos. O direito civil, por exemplo, importa a interface do direito civil com o direito fundiário e imobiliário importa em discussões tanto da parte geral do direito civil
quanto dos chamados direitos reais, direito de família e direito de sucessões. Muitas vezes, as irregularidades dos imóveis ocorrem pelo fato das pessoas se divorciarem, pelo fato da pessoa estar cadastrada na matrícula do imóvel como se fosse solteira e ela, na verdade, mantém uma união estável. Muitas vezes isso acontece por falecimento, as pessoas falecem, não se faz um inventário e, consequentemente, se cria irregularidade imobiliária. Portanto, como existe um dinamismo pessoal / imobiliário, né, a existência da vida das pessoas e as mudanças e a dinâmica da relação das vidas das pessoas influenciam nos imóveis, nós temos uma série de questões e de problemas que surgem em decorrência dessa seara. E um aprofundamento a respeito disso demandaria um estudo muito grande, que é difícil até mesmo para quem é da área jurídica, por conta dos conhecimentos necessários de vários ramos do direito para se conhecer o direito imobiliário. Eu preciso fazer essa advertência porque é óbvio que não é com a carga horária que nós temos nessa disciplina que vai tornar vocês especialistas em direito imobiliário. Nós estamos aqui buscando passar para vocês noções gerais e conceitos básicos a respeito do tema para que vocês aprendam e saibam da dificuldade que nós temos aí, tá? Meus amigos, é importante destacar para vocês, dentro do direito, nós diferenciamos os direitos das pessoas e o direito das coisas. O direito das coisas nós chamamos de direito real. É um nome jurídico, não tem uma razão mais profunda ou de essência. É um nome que se dá, direito das coisas, direito real. Vem certamente de uma nomenclatura romana que chamava as coisas de res. Então, real vem de res, que eram coisas. E os direitos reais são a propriedade, a superfície, as servidões, o usufruto, o uso, a habitação, o direito do promitente comprador, o penhor, a hipoteca, a cessão de moradia e ainda a concessão do direito real de uso e, mais recentemente, o direito de laje. É importante vocês saberem a existência de todos esses direitos e entenderem as diferenças entre eles. A propriedade é o direito real pleno. O proprietário pode fazer do imóvel o que ele quiser. Ele pode usar, gozar, fruir, dispor, vender, ele faz o que ele quer, tá? A superfície, você só tem direito ao solo. Você não tem direito ao subsolo. Isso pode gerar dificuldades para quem venha a ser titular apenas do direito de superfície, até mesmo para fazer fundações. Se você precisar fazer uma fundação, se você tem apenas o direito de superfície, você não poderia fazer uma fundação. A servidão é um direito de um imóvel sobre o outro, que permite, por exemplo, a passagem de pessoas, permite a passagem de tubulações. E quando eu tenho uma servidão, eu posso ter dificuldades para realizar a regularização de um imóvel. É importante observar a servidão. Existe também o chamado usufruto, que é tão comum e utilizado aí, principalmente quando se quer fazer uma antecipação de transmissão. Muitas vezes as pessoas fazem doações para os filhos do que possuem para evitar posterior inventário, mas reservam para si o chamado usufruto. Como o próprio nome indica, o usufrutuário não é um proprietário, ele não tem os direitos plenos de propriedade. Ele pode usar, ele pode fruir, mas ele não pode dispor. Então o usufrutuário, ele usa, ele frui, mas ele não pode dispor, tá? Temos ainda o uso, que não permite a fruição, permite apenas a utilização. A diferença básica é que o usufrutuário pode, por exemplo, morar, como pode alugar. Aquele que só detém o uso só pode morar. Se ele quiser alugar, ele já não tem esse direito. O mesmo acontece com o direito de habitação. O direito de habitação me permite morar, mas não me permite alugar. Se eu tenho direito de habitação e não quero habitar, eu perco o meu direito. Temos ainda inserido no Código Civil atual o chamado do direito do promitente comprador. Muitas vezes, como os imóveis não são transmitidos por escritura pública, muitas vezes, como as pessoas fazem compromissos particulares de compra e venda, o comprador passa a ter o direito de promitente comprador. Como o nome indica, quem tem o direito de promitente comprador também não é proprietário, mas tem o direito de exigir de quem é proprietário a transmissão do imóvel por meio de escritura pública. Nós podemos dar também o imóvel em garantia. Eu posso, por exemplo, hipotecar o meu imóvel. Isso não é transmitir o imóvel, é dar o imóvel em garantia. E como é um direito que incide sobre o imóvel, é um direito real. Utiliza-se também um outro instrumento atualmente, que é a alienação fiduciária, que é uma espécie de propriedade resolúvel. Pelo tempo em que eu estou devendo, a outra parte passa a ser proprietária do imóvel.
mas só enquanto eu estou devendo. Por isso que é um tipo de propriedade resolúvel, porque ela nasce para morrer. Se eu quito a dívida, a pessoa não pode se recusar a me devolver a propriedade. Mas enquanto eu não quito, a propriedade propriamente não é minha. A propriedade é de quem é meu credor. Por isso se chama alienação fiduciária, tá? Temos ainda, meus amigos, a concessão do direito real de uso, que pode ser feita por escritura pública, e mais recentemente se estabeleceu o chamado direito de laje, para buscar obter a regularização de imóveis que são construídos sobre as lajes de outros imóveis. É importante vocês se aprofundarem, buscarem detalhes a respeito dessa legislação e também consultarem um profissional da área jurídica em caso de dúvidas a respeito de todos esses direitos. Muito bem, meus amigos, temos uma diferenciação importante que diz respeito à posse e propriedade que nós precisamos fazer. Proprietário tem o direito de usar, fruir, dispor, reivindicar a coisa sobre a qual recai, respeitando a sua função. Aquele que tem apenas a posse, ele tem o exercício total ou parcial de algum dos poderes do proprietário. Mas a grande dificuldade de quem tem apenas a posse é que a posse não possui registro. A posse é um estado de fato. A posse é uma relação da pessoa com o imóvel, mas a posse não possui a demonstração documental de que a pessoa é de fato a dona do imóvel. Portanto, um terreno do qual você tem, um imóvel do qual você tem apenas a posse e não tem a propriedade, ele tende a ser desvalorizado. Na sequência do nosso módulo, nós vamos falar com vocês de uma ação muito relevante para o setor imobiliário fundiário e para vocês da engenharia, que é a ação de uso capião. Nós vamos ver o uso capião com todos os seus detalhes, porque o uso capião é a ação que permite a aquisição da propriedade pela posse prolongada. Muito bem, meus amigos. Como eu disse para vocês, o aspecto do direito de família também acaba tendo relevância sobre os imóveis, porque quando as pessoas casam, quando as pessoas se separam, quando as pessoas têm filhos e tantas outras coisas que acontecem no direito de família, isso influencia nas relações delas com seus imóveis. O mesmo acontecendo com o direito das sucessões, quando as pessoas vêm a falecer ou mesmo quando as pessoas deixam testamentos. Temos ainda, evidentemente, o direito registral. O direito registral no nosso sistema é sempre de regularização pela União Federal, porque cabe apenas à União legislar sobre registros públicos. Então não existem leis estaduais nem leis municipais a respeito de registros públicos. Elas são leis federais. E aqui eu chamo a atenção de vocês para a principal lei de registro público, ou a lei que regula todos os detalhes a respeito dos cartórios, que é a Lei 6.015 de 1973. E temos também a Lei 8.935 de 94, que regula a existência dos próprios cartórios. Os cartórios são privados, mas são delegados do poder público, ou seja, o poder público confere a um particular o direito de exercer a função de tabelião e, consequentemente, o tabelião exerce a função pública de realizar os registros necessários. Nós temos como principal para a nossa disciplina o tabelionato de notas e temos também o tabelionato ou cartório de registro de imóveis. Mas é importante dizer para vocês que nós ainda temos o cartório de títulos e documentos, o cartório de registro civil das pessoas jurídicas e o cartório de registro civil das pessoas naturais, além do cartório de protestos. Desses todos, além do registro de imóveis e além do tabelionato de notas, ganha importância na regularização imobiliária e na garantia dos direitos de quem tem algum imóvel, o cartório de títulos e documentos. Não sei se vocês sabem, mas eu poderia, por exemplo, pegar um contrato de compra e venda e levá-lo a registro no cartório de títulos e documentos para que esse contrato de compra e venda, que não é uma escritura pública, deixe de ter validade apenas entre as partes, ou seja, deixe de ser um contrato de gaveta e passe a ter validade perante terceiros. Muitas vezes, quando ainda não é possível se passar uma escritura pública, a utilização de um compromisso de compra e venda devidamente registrado no cartório de títulos e documentos pode ser uma interessante iniciativa. Então lembre-se, meus amigos, em matéria de direito imobiliário, esses 3 cartórios são os cartórios principais nos quais vocês vão navegar. Cartório de notas, nos quais se lavra escritura, cartório de registro de imóveis,
os quais detêm as matrículas e inscrições dos imóveis e, eventualmente, para algumas relações é possível a gente utilizar o cartório de registro de títulos e documentos. Tem se despontado também importante, meus amigos, na nossa disciplina, o direito urbanístico, que define as regras de parcelamento do solo urbano. Então, o direito urbanístico vai definir para vocês, por exemplo, coeficientes de aproveitamento por área. Nós temos que ver os planos diretores. Isso tudo é fundamental para o direito imobiliário e, consequentemente, para a área de engenharia. Não tem como um engenheiro sair fazendo um projeto sem verificar o que é permitido ou o que não é permitido em matéria de legislação municipal e de direito urbanístico. E hoje se desponta também a importância do direito ambiental. Nós temos que preocupar com os licenciamentos ambientais para as obras. Isso acontece nas áreas rurais, mas acontece também em área urbana, principalmente quando você está em situações específicas no solo urbano. Daí, meus amigos, para a gente fechar essa etapa aqui da nossa exposição, nós temos que destacar para vocês as várias atuações jurídicas extrajudiciais do direito imobiliário e as atuações jurídicas judiciais do direito imobiliário, conforme o quadro que nós vamos exibir. Nós temos regularização de imóveis, nós temos os negócios imobiliários, a confecção de contratos, nós temos os aspectos de divórcio e inventário, nós temos o planejamento patrimonial e sucessório que tem sido feito, nós temos as questões das incorporações e dos loteamentos, que permite o parcelamento do solo urbano e as transformações de imóveis em empreendimentos, como, por exemplo, condomínios e edifícios. Nós temos a própria regularização de imóveis envolvendo ações de uso capião, demarcação, ações de retificação de registro e tantas outras. E nós temos ainda o aspecto de licenciamentos, legalizações de empreendimentos, além, posteriormente, de assessoria de condomínios, as questões envolvendo o agronegócio, os imóveis rurais e assessoria jurídica envolvendo o registro imobiliário. E já na atuação judicial, no direito imobiliário, no setor jurídico, nós temos as ações possessórias, que envolvem as disputas de posse entre as pessoas que se dizem titulares dos imóveis. Nós temos ações locatícias envolvendo despejo, envolvendo renovação de aluguel, envolvendo também cobrança de aluguel. Nós temos ações de consumo, porque muitas vezes existem conflitos entre quem comercializa os imóveis e quem compra os imóveis. E nós temos as chamadas ações imobiliárias típicas, que são, em especial, a busca obrigatória de obter o imóvel, para quem tem o direito de promitente comprador, que nós chamamos de adjudicação compulsória, e as ações de uso capião. Além delas, nós ainda temos ações registrais para retificação de registro e desapropriação. Nós vamos, meus amigos, na próxima etapa, tratar com vocês e diferenciar as várias modalidades de uma importante ação para vocês da área de engenharia, que é a ação de uso capião. Nos vemos logo. Um abraço. Olá, estamos na segunda parte da nossa aula de Direito Imobiliário e Fundiário e nós vamos falar com vocês agora da questão do uso capião. O que é o uso capião? O uso capião é uma forma de regularização imobiliária muito utilizada no nosso país, tanto pela ausência de registro de imóveis, quanto em decorrência da diferença entre quem tem o imóvel registrado e quem de fato está na posse desse imóvel. O que é, em síntese, a ação de uso capião? A ação de uso capião, meus amigos, nada mais é do que a possibilidade de se obter a propriedade de um imóvel pelo decurso prolongado da posse. Por outras palavras, quem fica sob o poder do imóvel, quem fica na posse do imóvel, quem exerce o seu poder sobre o imóvel, se esse poder, se essa posse se prolonga no tempo, se a pessoa fica na posse por um longo período, essa posse consegue ser transformada em propriedade. E a forma de se transformar a posse em propriedade é por meio da chamada uso capião. Então, o uso capião nada mais é do que a aquisição da propriedade pelo decurso prolongado da posse. É importante dizer para vocês, meus amigos, que o uso capião tem alguns requisitos fundamentais e esses requisitos do uso capião, eles se modificam conforme o tipo de uso capião que a pessoa quer exercitar.
É importante dizer, e isso fica como uma regra geral para o raciocínio de vocês, que em matéria de uso capião, geralmente, quanto mais tempo, menos requisitos. Por outras palavras, quem fica num imóvel por muitos anos tende a ter que apresentar menos comprovantes e documentações de outros aspectos, bastando a demonstração de que está de fato na posse do imóvel e de que essa posse é mansa e pacífica. Qual é então o requisito de qualquer uso capião? Qual é o requisito que todo uso capião precisa? O uso capião precisa de posse, a visão daquele que possui de que ele é o dono do imóvel e de que essa posse possua 3 características que eu destaco para vocês. Que ela seja justa, que ela seja pacífica e que a posse seja contínua. Meus amigos, o que é cada uma dessas coisas? Primeiro, a questão do chamado ânimo de dono, que se utiliza também uma expressão latina animus domini. O que é esse animus domini, ou esse ânimo de dono? É aquela pessoa que está no imóvel ter a convicção de que ele é o dono do imóvel. Porque pessoas que estão na posse do imóvel, mas sabem ou não têm a convicção de que são donas, elas jamais vão conseguir uso capi. Justamente por esse motivo que um locatário jamais irá uso capi o imóvel locado, mesmo que ele fique alugando o imóvel por décadas, porque ele sabe que a sua posse não é posse de proprietário, a sua posse é posse de locatário. E existe um contrato de locação que rege a relação jurídica dele com o imóvel e rege a relação jurídica dele com o proprietário do imóvel. Justamente por esse motivo, um locatário nunca vai conseguir uso capi. Da mesma forma, aquela pessoa que está no imóvel a título gratuito, porque o proprietário permitiu que ela estivesse no imóvel, também não consegue uso capi, que é a figura do comodatário. Nós temos em direito um contrato que se chama comodato, que é o empréstimo gratuito de um imóvel. Além, então, da intenção de dono, além de estar numa condição típica de proprietário, aquele que possui, para conseguir obter um imóvel por uso capião, tem que ter uma posse justa, pacífica e contínua. A posse é justa, meus amigos, quando ela não é violenta, quando ela não é clandestina e quando ela não é precária. Então eu não posso estar numa posse, mas estar em briga contínua com alguém que quer me tirar do imóvel. Se eu estou no imóvel, mas estou brigando com quem também se afirma ser dono do imóvel ou com quem também se afirma ser possuidor do imóvel, essa posse minha, mesmo que ela se prolongue no tempo, ela jamais me permitirá ter uso capião, porque eu não posso ter uma posse violenta, clandestina ou precária. A questão da clandestinidade envolve uma posse que não é visível. Imagine que, eventualmente, alguém passa por um imóvel com alguma frequência, imagine um imóvel, imagine um terreno, e a pessoa passa nesse imóvel com alguma frequência, eventualmente ele até para e fica um tempo sentado no meio da grama, mas ele não deixa nenhuma marca de que possui o imóvel. Ninguém consegue visualizá-lo como alguém que possui o imóvel. Essa posse, então, é clandestina. Seria mais ou menos como se uma pessoa entrasse numa casa abandonada todas as noites para dormir, sem que ninguém ouvisse entrar, e saísse também de maneira sorrateira, e depois ele resolvesse dizer que é proprietário dessa casa porque obteve uso capião. Por outras palavras, a posse, então, ela tem que ser aparente. A posse tem que ser visível. Quem passe pelo imóvel tem que enxergar quem está na posse do imóvel, sob pena dela ser clandestina. E a posse precária é aquela posse que decorre de uma permissão por quem tem o direito sobre o imóvel. Uma pessoa que, como eu disse, é um locatário ou é um comodatário, ele detém a simples posse precária do imóvel e ele não vai conseguir uso capi, portanto. Tá? Além dos requisitos, meus amigos, da posse mansa e pacífica, porque, portanto, eu não posso estar em conflito com ninguém para obter o uso capião, uma outra coisa que ganha grande relevância no uso capião é o tempo. E o tempo de posse
é que define, na maior parte dos casos, as modalidades do uso capião, que nós vamos diferenciar para vocês. Uma primeira espécie de uso capião é o chamado uso capião extraordinário. O uso capião extraordinário, ele está previsto no artigo 1138 do Código 1138 do Código Civil. E o artigo 1238 do Código Civil. E o artigo 1238 do Código Civil define que aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim declare por sentença, o qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Então a nossa primeira modalidade de uso capião, meus amigos, a extraordinária, prevista no 1238 do Código Civil, ela exige posse mansa e pacífica pelo prazo de 15 anos. E veja, meus amigos, que ela não exige nem que a pessoa esteja de boa fé. Ou seja, você pode ter invadido o imóvel, você pode ter deliberadamente entrado no imóvel que você sabia que não era seu, mas passou a ocupar esse imóvel como se fosse proprietário. Se lá você permanecer por 15 anos, mesmo que você não tenha boa fé, mesmo que você esteja de má fé, se você ficar 15 anos nesse imóvel sem ser incomodado, sem que ninguém entre contra você com, por exemplo, uma ação de reintegração de posse, você vai adquirir a propriedade. Como eu disse, em matéria de uso capião, quanto mais tempo, menos requisito. E no nosso sistema atual, o uso capião que exige mais tempo é o extraordinário, que exige 15 anos. E, consequentemente, ele não tem outros requisitos. Eu não preciso ter justo título, portanto, eu não preciso comprovar a origem da aquisição e eu não preciso sequer estar de boa fé. A segunda modalidade de uso capião, que é importante destacar para vocês, é o uso capião ordinária, prevista no artigo 1242 do Código Civil. Diz o artigo 1242 do Código Civil que aquele que fica no imóvel por mais de 10 anos, desde que tenha justo título ou boa-fé, adquire o imóvel. Qual é a diferença fundamental, então, do uso capião extraordinário para o uso capião ordinário? A necessidade de justo título e boa-fé para se realizar o uso capião ordinário. O que é justo título e o que é boa-fé? Boa-fé é acreditar que, de fato, é o proprietário do imóvel e que, de fato, adquiriu o imóvel de quem era o titular dos seus direitos. De boa fé está aquela pessoa que sabe ou que acredita que não invadiu o imóvel de outra pessoa, que não entrou no imóvel sem autorização de quem lhe deu essa autorização. Por outras palavras, na generalidade dos casos, de boa fé está quem comprou o imóvel, quem adquiriu o imóvel por uma das formas que o direito estabelece, mas em decorrência de uma série de fatores de irregularidade, não foi possível registrar essa compra no cartório. Ou porque o imóvel não possui matrícula, ou porque quem vendeu não está com o imóvel registrado em seu nome, e aí a pessoa só tem a uso capião. Meus amigos, para definir o que é justo título, eu vou fazer para vocês a leitura de uma importante decisão do Superior Tribunal de Justiça que traz o que é justo título. Nós vamos, enquanto eu faço a leitura, projetar para vocês aí a decisão. Por justo título, para efeito de uso capião ordinária, deve-se compreender o ato ou fato jurídico que, em tese, possa transmitir a propriedade, mas que, por lhe faltar algum requisito formal ou intrínseco, como a venda por quem não é proprietário, não produz tal efeito jurídico. Tal ato ou fato jurídico pode ser juridicamente aceito pelo ordenamento jurídico, confere ao possuidor, em seu consciente, a legitimidade de direito à posse como se dono do bem transmitido fosse. O contrato particular de cessão e transferência de direitos e obrigações de instrumento particular de compra e venda, o qual originou a longeva posse exercida pela hora recorrente para efeito de comprovação da posse, deve ser reputado justo título, ainda que as posses anteriores não sejam somadas com a posse exercida pela hora recorrente,
o que contraria o disposto no 552 do Código Civil de 16. Vê-se que o lapso de 15 anos fora inequivocamente atingido. Esclarece-se que o acolhimento da tese de defesa, estribada na prescrição aquisitiva com a consequente improcedência da reivindicatória, de forma alguma implica a imediata transcrição do imóvel em nome da presbitente, ora recorrente, que para tanto deverá, por meio de ação própria, obter o reconhecimento judicial que declare a aquisição da propriedade. Isso foi um recurso especial, meus amigos, ainda de 2009, que já definia muito claramente o que vem a ser justo título, que é, portanto, um documento que teria condições de transmitir a propriedade se não fosse algum vício formal ou algum vício intrínseco. É um documento, portanto, que traz para aquele que detém a percepção ou o entendimento de que poderia ser o proprietário do imóvel. Essa é a pessoa que está de boa fé e que possui o justo título e que, portanto, poderia adquirir o imóvel por meio da uso capião ordinária. É importante dizer para vocês, meus amigos, que se eu faço do meu imóvel a minha morada, ou no caso do imóvel rural, se eu faço do meu imóvel um imóvel produtivo, o Código Civil permite a redução tanto do tempo para a uso capião extraordinária, quanto do tempo para a uso capião ordinária. No caso da extraordinária, cujo tempo de posse mansa, pacífica e contínua é de 15 anos, passa a ser de 10 anos. Se eu faço do imóvel a minha residência, ou no caso do imóvel rural, se eu torno o imóvel produtivo. No caso do uso capião ordinário, o prazo de 10 anos é reduzido a 5 anos, se a pessoa está nessa circunstância. Além disso, meus amigos, nós temos mais algumas modalidades de uso capião que é importante a gente mencionar para vocês. Como eu disse, quanto menos tempo, mais requisitos. E um uso capião que exige apenas 5 anos, mas que tem requisitos mais profundos, é o uso capião especial rural e o uso capião especial urbano. O uso capião especial rural está previsto no artigo 1239 do Código Civil, que define que aquele que não é proprietário de imóvel rural ou urbano, que possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquire-lhe a propriedade. Percebam que o uso capião especial rural exige apenas 5 anos. Mas a pessoa não pode possuir outro imóvel, não pode ser proprietário de outro imóvel, seja urbano, seja rural, e ela precisa tornar esse imóvel produtivo e, para completar, o imóvel não pode passar de 50 hectares. Portanto, nós temos várias condicionantes para a uso capião especial rural. Imóvel de até 50 hectares, posse de 5 anos e que o proprietário não possua outro imóvel registrado em seu nome. Quando nós vamos, meus amigos, para uso capião especial urbana, a sua definição é no artigo 1240 do Código Civil, que diz que aquele que possuir como área urbana até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente sem oposição, utilizando para sua moradia ou de sua família, adquire a propriedade, desde que não seja dono de outro imóvel urbano ou rural. Vejam que os requisitos da uso capião urbana são muito próximos dos requisitos da uso capião rural. O que acontece é que eu substituo o tornar produtivo por morar no imóvel. Então, para o imóvel urbano, eu preciso morar no imóvel. E substituo 50 hectares pela metragem de 250 metros quadrados. Então, o uso capião especial urbano, o imóvel tem que ter no máximo 250 metros quadrados, e aqui nós não falamos da construção, nós falamos em especial do lote. E as pessoas têm que estar na posse desse imóvel por no mínimo 5 anos, fazendo desse imóvel a sua moradia habitual. É importante dizer, meus amigos, que essas modalidades de uso capião especial, elas têm também respaldo pela Constituição Federal, porque o uso capião especial rural é definido, é tratado pelo artigo
191 da Constituição, e o uso capião urbano é tratado pelo artigo 183 da Constituição, que estabelece os mesmos requisitos que nós já acabamos de falar com vocês. Mas não são só esses, nós temos também uma modalidade de uso capião especial urbano individual definido pelo chamado Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é uma lei de importância e que é necessário que todos vocês da área de engenharia também tenham conhecimento dela. O Estatuto da Cidade é a Lei 10.257 de 2001, que estabelece uma série de diretrizes para a definição dos contornos urbanos e para a definição e estabelecimento dos planos diretores das cidades. E nas suas disposições, o Estatuto da Cidade traz o chamado uso capião especial urbano individual e traz também o chamado uso capião urbano coletivo. O uso capião especial urbano individual, com base no Estatuto da Cidade, vem disposto no seu artigo 9º e diz que aquele que possuir como sua área ou edificação urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando para a sua moradia e de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O título de domínio será conferido ao homem, ou à mulher, ou a ambos, independente do estado civil. O direito que trata esse artigo não será reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez, e para efeitos desse artigo, o herdeiro legítimo continua a posse de pleno direito do seu antecessor, desde que resida no imóvel por uso capião por ocasião da abertura da sucessão, ou seja, no momento que a pessoa que possuiu o imóvel faleça, né? Então, aquele que quer o uso capião na condição de sucessor, ele tem que estar morando no imóvel junto com quem lá estava. Percebam, meus amigos, que essa modalidade de uso capião especial urbano e individual do Estatuto da Cidade é muito parecida com o chamado uso capião especial da Constituição, o chamado uso capião especial constitucional que nós tratamos dele. Uma modalidade do Estatuto da Cidade que de fato é inédita e é muito diferente é a chamada uso capião coletiva pelo Estatuto da Cidade, previsto no artigo 10, que tem sido uma importante forma de regularização de áreas que surgiram de invasões ou mesmo que surgiram a partir de loteamentos clandestinos, tá? Diz o artigo 10 do Estatuto da Cidade que as áreas urbanas com mais de 250 metros quadrados, ocupadas por população de baixa renda para sua moradia por mais de 5 anos, onde não for possível identificar os terrenos ocupados por cada possuidor, são suscetíveis de serem usucapidas coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. O possuidor pode, para fim de contar o prazo deste artigo, acrescentar-se a posse de seu antecessor, e a uso capião especial coletiva de imóvel urbano será declarada pelo juiz mediante sentença e ela serve de título de registro para o cartório de registro de imóveis. Então, meus amigos, se vocês se deparam com uma situação em que várias pessoas ocupam um imóvel que tenha mais de 250 metros quadrados e que esse imóvel seja ocupado de uma maneira que é inviável uma divisão e um desmembramento, inclusive com base nas regras municipais, um caminho pode ser a utilização da uso capião coletiva urbana como um instrumento de regularização. É importante lembrar, meus amigos, que em todas as ações de uso capião, e aí a grande interface do uso capião com a engenharia, é necessária a apresentação de planta e memorial descritivo. Eu preciso apresentar para todas essas ações de uso capião um levantamento topográfico, um levantamento de planta baixa, que traz aí todas as medidas perimetrais desses imóveis, identificando quem são os seus confrontantes, identificando quem são os seus proprietários, identificando qual é a metragem quadrada tanto do terreno quanto de eventual edificação, assim como é necessário que nessa planta, nesse memorial descritivo, nós tenhamos aí as metragens da via pública, as devidas confrontações e todos os demais detalhes necessários para uma planta baixa de um imóvel que precisa ser utilizado para obtenção da uso capião e para se colocar nas ações.
Existe também, meus amigos, para a gente mencionar com vocês, o chamado uso capião familiar, criado recentemente pela inserção no Código Civil do artigo 1240-A, que diz que aquele que exercer por 2 anos apenas, ininterruptamente, sem oposição à posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando para moradia e de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral. Essa modalidade de uso capião é uma curiosidade do nosso direito com grande interface com o direito de família. Se alguém termina a relação com outra pessoa e sai de um imóvel que ocupava e desaparece, não dá mais notícias ou não retorna no imóvel por mais de 2 anos, ele perde a propriedade da sua cota-parte sobre o imóvel. Vejam que um dos requisitos é que esse imóvel também não tenha mais que 250 metros quadrados. Então fiquem atentos aí, quem está terminando casamento ou quem está terminando união estável, para não deixar a outra pessoa morando por um longo período no imóvel sem nenhum tipo de providência, porque ela pode depois alegar, ou ele pode depois alegar, uso capião familiar. Fiquem atentos com essa modalidade. É no nosso sistema hoje a forma mais rápida de aquisição por uso capião, exigindo um tempo curtíssimo, apenas 2 anos. Importante mencionar com vocês ainda, meus amigos, 2 outros aspectos em relação ao uso capião. Um que diz respeito à chamada uso capião administrativa, criado pela lei que estabeleceu Minha Casa Minha Vida e posteriormente aperfeiçoado pela Lei 12.424 de 2011, que diz que, sem prejuízo dos direitos decorrentes da posse exercida anteriormente, o detentor do título de legitimação de posse, após 5 anos de seu registro, poderá requerer ao oficial do registro de imóveis a conversão deste título em registro de propriedade, tendo em vista sua aquisição por uso capião. Essa forma de uso capião é conhecida como uso capião administrativo e ela deriva do chamado título de legitimação de posse, que é uma das formas de iniciar a regularização imobiliária de áreas que foram ocupadas e que o poder público posteriormente quer fazer essa regularização. Se criou a possibilidade de a expedição de títulos de legitimação de posse e como estabelece aí a legislação, depois de 5 anos detentor deste título de legitimação de posse, a pessoa poderia pedir a conversão desse título de posse em propriedade. E por fim, meus amigos, queria compartilhar com vocês o procedimento administrativo de uso capião perante o oficial de registro de imóveis, que foi criado por uma alteração no artigo 1071 do Código Civil. Tá? Essa possibilidade traz a garantia para as pessoas realizarem o uso capião diretamente junto ao cartório de registro de imóveis que nós falamos lá na nossa primeira exposição. Tá? Para maiores detalhes, meus amigos, de como regularizar um imóvel por meio de uso capião, seja pela via judicial, seja pela via administrativa, sempre será necessário consultar um advogado, já que, seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial, é sempre necessário que um advogado acompanhe o procedimento de uso capião, com a única exceção do uso capião administrativo decorrente desse título de legitimação de posse concedido pelo poder público em situações específicas envolvendo pessoas de baixa renda em locais que estão se buscando regularização. Agradeço demais a atenção de todos vocês, espero revê-los em breve em outra oportunidade. Um forte abraço.